Espírito Santo de Deus, vem trabalhando em cada coração, Espírito Santo de Deus, vem quebrando as barreiras dessa tarde, Senhor meu Pai. Senhor, queremos ver o operar do Senhor no nosso meio. Espírito Santo de Deus, vem nos diminuir, para que o Senhor cresça nessa tarde, Senhor meu Pai. Espírito Santo, a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor esteja no controle, Senhor meu Pai, dessa rede de mulheres, do começo até o término, Senhor meu Pai. Que o Senhor esteja no controle, Senhor meu Pai, desse ambiente, meu Pai. Espírito Santo de Deus, vem abençoando cada uma das tuas filhas, Senhor, que tirou esse tempinho nessa tarde para aprender mais de ti, Senhor. Eu sei que o Senhor tem bênção para aquelas que servem da sua casa, aquelas que saíram com fé, aquelas que saíram acreditando no milagre, Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer o impossível acontecer, Jesus. Nada nós podemos, mas nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos o Deus do impossível. Nós servimos o Deus de portas abertas. Nós servimos o Deus que pode todas as coisas na face dessa terra. Espírito Santo de Deus, se faça presente, ó Pai, nesse ambiente, meu Pai. Essa igreja é tua, Senhor, meu Pai. Esse povo é do Senhor. É o Senhor que comanda, Espírito Santo de Deus. Pai amado, fique à vontade nessa tarde. Fique à vontade nessa tarde, porque o Senhor foi o nosso convidado especial para se fazer presente a este lugar, Espírito Santo de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, meu Pai. Fica conosco mais uma vez, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, pelo livramento. Eu te agradeço, Espírito Santo, pelas lutas. Eu te agradeço, Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, e por tudo que o Senhor vem fazer, e por tudo que o Senhor há de fazer ainda no nosso meio, ó Pai. Deus, eu te louvo, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Essa irmã pode se acertar, amém? Aleluia. Só o Senhor é Deus. Estamos aqui, nessa tarde, dando mais uma oportunidade, de estarmos aqui, do Senhor se fazer presente no nosso meio. Eu quero dizer nessa tarde que estamos iniciando terminando mais um ciclo, da rede de mulheres desse ano. Eu creio que muito. Aleluia. Dessa rede de mulheres foi falado muito sobre as mulheres da Bíblia, Quantos aqui lembra, das mulheres que foi ministrada na rede de mulheres? Quem aqui? Vamos ver aqui. Alguém que lembra que no decorrer da rede de mulheres, das mulheres da Bíblia que foi falado? Alguém lembra aqui de alguma? Quero ver se a mente das irmãs está funcionando. Deixa eu ver quem mais. Maria. Quem mais, igreja? Lídia. Olha só. Tem mais, não foi isso não. Quem, igreja? Pode falar, quem souber. Ruth. Olha, a irmã tá boa, irmã Beth. Boa de mente. Tá vendo aí? Eu creio que muitas delas aprenderam, com essas grandes mulheres da Bíblia, E depois que foi falado sobre as mulheres da Bíblia, depois veio, sobre saúde mental, sobre setembro amarelo, outubro rosa. Eu não esqueci não, tá aqui na minha mente. E aí agora chegou o que? Novembro, o encerramento de mais um ciclo da rede de mulheres. E eu creio que Deus ainda tem muito mais para cada um de nós. Eu creio que isso aqui é só o início, do que Deus ainda vai fazer. Nós ainda vamos contemplar, se Deus permitir, ver essa igreja lotada de muitas mulheres trazendo testemunho da parte do Senhor, para que possamos aprender. E nós que estamos aqui, nós estamos aprendendo. Daqui no futuro, nós temos alguma coisa para falar do que nós aprendemos aqui nessa rede de mulheres. Eu quero dizer que vale a pena nós sair da nossa casa, mesmo com um solzão desse rachando, de quente, não é fácil.
Mas Deus, irmã, Ele nos honra. Da casa dele com o coração aberto, com o propósito de aprender a palavra do Senhor, Deus nos honra. É mais um que nós temos que aprender quando nós saímos da casa do Senhor. Nós temos histórias para contar. Eu creio que ninguém saiu daqui para ver aqui, ninguém à toa, né? Se nós estamos aqui é porque nós estamos com sede, nós estamos com fome, nós só queremos o que? Aprender do Senhor, amém? E nessa tarde nós vamos dar início, mas eu quero dar oportunidade nessa tarde para a irmã Vilane, que vai estar trazendo louvor nessa tarde, amém? Glória a Deus. Alma
contigo sempre estarei. Se passares pelas águas, contigo passarei. Se passares pelo fogo, também passarei contigo. Se passares pelos espinhos, eles não te Não temas, filho meu, não temas, eu estou aqui. Aleluia, Jesus.
de qualquer coisa, né? O tanto que é maravilhoso a gente sentir a presença do Senhor. O tanto que é bom nós estarmos na presença do Senhor. Às vezes nós perdemos nosso tempo por causa de coisa de besteira, irmão. Às vezes por causa de picuinha, por causa de poucas coisas, nós perdemos estar na presença do Senhor. Eu quero dizer nessa tarde para você, se ainda tiver um vazio dentro desse coração, eu quero te dizer, coloca Deus nesse espaço que está vazio. Chama a presença do Senhor. Ainda dá tempo. Se estiver vazio, coloca Deus, irmão. Preencha esse espaço. Porque a melhor coisa, irmão, é ter Deus dentro de nós. É deixar Ele habitar dentro de nós, irmão. Não há nada nesse mundo que preencha. Coisa maravilhosa sentimos a graça do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Hoje mesmo lá em casa, meu esposo, ele saiu de uma reunião. Depois ele mandou mensagem para mim, perguntando se eu não queria, né? Estava tendo um churrasco. E eu já tinha marcado estar aqui na casa do Senhor. Eu falei, não dá tempo mais, porque eu já fiz compromisso. Eu quero dizer que não tem coisa melhor do que nós estarmos na presença do Senhor. Num sol desse jeito que está quente mesmo, irmão. Mas nós estamos aqui servindo o Senhor Deus que pode todas as coisas. Para Deus, irmão, não tem que colocar obstáculo nenhum. Porque é maravilhoso servir esse Deus. É maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Porque o nosso Deus ele é fiel nas nossas vidas. Quando nós precisamos, o Senhor está ali sempre nos abençoando, nos contemplando. O Senhor está presente. E às vezes, né, por causa de pouca coisa, nós já saímos da presença do Senhor por causa de qualquer coisa. Olha o tanto que é bom nós estarmos na presença do Senhor. Não há preço, não há dinheiro no mundo que paga para nós estarmos na presença do Senhor. Amém? Nessa tarde eu quero chamar aqui a pastora que vai estar dando o início, né? O início já foi dado, né? Da continuidade da rede de mulheres. Eu creio que Deus tem uma palavra maravilhosa para nós, amém? Fica ligado no trono, porque Deus está aqui neste lugar. Eu já estou cheia da presença do Senhor. Não é porque eu estou aqui na frente não, mas desde quando eu entrei por aquelas portas, eu já senti a presença do Senhor aqui neste lugar, amém? Glória a Deus, agradeço a oportunidade nessa tarde. Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O povo bonito é o povo de Deus. Glória a Deus por isso. Eu já chorei ali, igreja. Chorei. Na presença do Senhor. Deus é lindo. O Senhor falou para mim, eu estava saindo de casa. Eu até atrasei um pouquinho, né? Eu estava saindo de casa e meu telefone tocou. Deus usou um vaso, um instrumento dele. A pessoa me ligou e falou: Pastor, eu sei que o seu tempo está corrido. Eu sei que você tem compromisso agora, mas eu preciso te entregar algo da parte de Deus. E eu falei: que seja então. E aí eu ouvi. E aí Deus falou comigo da seguinte forma: tem gente que está achando que isso aqui é só uma rede de mulheres. Isso aqui não é uma rede de mulheres. Isso aqui é um poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Eu estava orando, e aí, de manhã, eu clamei ao Senhor hoje, de manhã. Eu falei: Senhor, eu preciso, Pai, do Senhor, eu preciso da tua providência, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Tem coisa que a gente não dá conta de resolver. E Deus usou esse vaso para falar comigo. Eu estou alegre, não foi porque Deus usou esse vaso para falar comigo. Eu estou alegre porque eu tenho certeza que tudo aquilo que nós apresentamos diante do Senhor com sinceridade, o Senhor responde. A palavra de Deus, ela diz para nós. Deus, ele olha para o justo. Deus, ele é fiel nas nossas vidas. E Deus não resiste um coração quebrantado e justo. Se a gente estiver certo, Deus responde. Eu estou muito alegre no Senhor. Abra comigo a sua Bíblia. Você que trouxe Bíblia, em Salmo 1. Me ouve bem? Todo mundo? Amém? Salmo 1. Nós vamos ler o verso 1, 2 e 3. Salmo. O nosso tema hoje é intencionalidade. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor lá em Salmo, capítulo 1,
verso 1, 2 e 3. A tradução da minha Bíblia é NVI. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Amém? Repita comigo aqui, olha só. A palavra está dizendo assim, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos... Aquele que segue conselho de quem não tem Deus. Aquele que segue conselho de pessoa cheia de si, ao invés de cheia do Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa acha que tem alguma coisa de Deus, não tem nada, né? Não imita a conduta dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, zombadores. Aí a palavra está dizendo assim, ó, como é feliz aquele, está dizendo para nós, que não faz isso aqui. Então quer dizer que se nós fizermos, nós não seremos felizes no Senhor, porque quando nós lemos o restante do Salmo, aí ele vai trazendo a advertência do que vai acontecer. Amém? Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Então é feliz aquele que não tem essas atitudes. E aí tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje. Eu estava planejando algo para trazer nessa última rede de mulheres, porque final de ano muita gente viaja. Hoje, por exemplo, quantas mulheres faltaram? Mas Deus sabe todas as coisas, nós estamos aqui, para a glória do Senhor. E nós vamos falar sobre intencionalidade, mas eu quero que você guarde esse Salmo 1 no seu coração e na sua mente, porque já já nós vamos refletir e fazer a ligação dessa intencionalidade com esse Salmo 1. A palavra intencionalidade, nós já conversamos aqui nessa igreja sobre o que significa essa palavra. É o ato de fazer algo intencional, ou seja, é quando nós fazemos algo de propósito, com objetivo. Não é algo que aconteceu de repente, não é algo que aconteceu por acaso, e não é algo que foi um acidente. Não, aquilo foi intencional. Aquilo foi feito por um propósito, por um objetivo. Quando nós pensamos em intencionalidade, nós pensamos em Jesus. Nós precisamos ser intencionais em tudo aquilo que nós fazemos. Porque Jesus, ele foi intencional. Deus teve um plano de mandar Jesus aqui na terra, viver entre nós, pagar o preço, porque tinha um propósito final, porque tinha um objetivo. Não foi por acaso. Então, cada uma de nós, plantadas aqui nesse lugar, no dia de hoje, existe uma intencionalidade para estarmos aqui. Existe um propósito pelo qual cada uma de nós saímos das nossas casas e viemos aqui. E é tão interessante quando o Espírito Santo de Deus está no controle das coisas, que as irmãs não sabem do esboço, mas está aqui a passagem que a irmã Bruna falou e o que a irmã Claudiane falou. E eu também não sabia qual seria o louvor das irmãs. Então, nós precisamos entender que Deus, ele toma a direção da vida daquele que permite. E essa igreja permite que o Senhor tome essa direção. Intencionalidade, nós precisamos ser intencionais. Pastora, mas eu sou intencional, exatamente. Nós somos intencionais. Mas a gente precisa entender se essa intencionalidade é uma boa intenção ou se ela é uma má intenção. Jesus, ele era intencional. E nós precisamos copiar o modelo perfeito, que é o Senhor. Veja comigo. Tudo que ele fazia tinha intencionalidade. Vocês vão sair daqui cansadas de ouvir intencionalidades, intenções, intencional. Nós precisamos colocar isso nas nossas vidas. Toda vez que Jesus falava com as pessoas, ele dava uma ordem, ele dava uma ação, ele dava um comando
com um propósito de mover aquela pessoa. Olha só, aquele homem que estava acamado quando ele cura, ele fala para o homem: levanta, anda, atitude, caminha, vá, ide, pregai o evangelho. Quando a irmã cantou, falou aqui na frente, vá e não peques mais. Foi uma ação, foi uma atitude, foi um posicionamento, foi uma intenção dele. Olha, mulher, você errou, mas você está perdoada. Vai e não faça de novo aquilo que você fez. Então, ele está dando uma ordem, um comando, mas ele está incentivando. E aquela mulher tomou uma posição. Vai lá, lava o olho. Não é assim que ele fala? Com aquele cego que ele faz aquela meleca lá e passa nos olhos dele. Ele fala, vai lá e lava o olho. Não é assim? Vamos para outra margem. A gente lê ele falando, eles estavam do lado de um rio, do lado. Vamos para outra margem. Então, assim, atitude, ação. Outra, mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. Então, Jesus, ele gosta de movimento. Ele gosta de proatividade, ele gosta de atitude, de posicionamento, de mudança de situação. Jesus, ele não quer nos ver paralisados, porque todas as vezes que nós vamos vendo passagens bíblicas na vida de Jesus, quando nós vamos lendo a vida de Jesus, a gente vê que ele está sempre em movimento e as pessoas que estão à volta dele são convidadas a movimentar. Então, assim, todas essas passagens existia uma intenção sobre aquilo pela qual ele estava falando. Então, Jesus, ele era totalmente intencional positivamente. Porque quando ele diz, vamos para outra margem, ele ia fazer milagres do outro lado. Porque quando ele diz, levanta e anda, ele não está dizendo, fica deitado aí que você já está curado. Não, ele quer um posicionamento daqueles que o seguem. E é o que ele fala para nós também nessa tarde. E aí nós vamos pensando que quando Jesus ele fala sobre intencionalidade no ministério dele, e eu quero trazer para a nossa realidade aqui, por que você limpa a sua casa? Qual que é a sua intenção quando limpa a casa? Não é a casa ficar limpa? Não, eu limpei por limpar. Não, a gente tem uma intenção sobre aquilo. Por que nós, mulheres, fazemos a unha, arrumamos o cabelo, vestimos uma roupa? Qual que é a nossa intenção? Existe um propósito pelo qual. Por que cada uma saiu de casa e veio aqui hoje? Como a irmã Claudiane falou, não veio à toa, veio por um propósito, veio para alcançar um objetivo, veio por uma intenção. Eu não sei qual foi a sua intenção quando você saiu da sua casa e veio, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe qual é a minha intenção aqui na frente. Ele sabe por que eu estou aqui ministrando essa palavra. Ele sabe se eu vim para aparecer. Ele sabe se eu vim para chamar atenção. Ele sabe se eu vim fazer o ID que ele mandou, porque ele me capacitou para isso. Ele sabe por que o pastor está sentado ali, ele sabe as intenções do nosso coração, e muitas vezes nós estamos orando, esses dias eu estava orando e o Senhor falou para mim, filha, não se preocupe, eu conheço a intenção de cada um daqueles que entram por essa porta, porque são coisas que nós não vemos a olhos humanos. Eu não consigo olhar para nenhuma de vocês e ver qual é a intenção dessa irmã, mas o Senhor Jesus, ele sabe. Ele sabe. Então, quando nós fazemos qualquer coisa, qualquer ação que nós fizemos, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja onde nós estivermos, existe uma intencionalidade. Mesmo que às vezes nós falamos que não. Ô, irmã, por que você fez isso? Ah, foi sem querer. Mas eu não tive a intenção. Como se diz o Kiko, né? Foi sem querer, querendo. Não, foi o Chaves, né? Eu não vejo televisão, gente. Não sei se é o Kiko, se é o Chaves. Só sei que um desses fala, foi sem querer, querendo. Então, assim, teve uma intenção por trás daquela atitude, por trás daquela ação. E aí é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa atitude, essa intenção, essa ação, ela está registrada por quem vai nos julgar. Jesus, ele era
intencional em tudo e ele mudava cenários, ele mudava ambientes, ele mudava a condição. Então, a nossa intencionalidade tem que ser de mudar o ambiente onde nós estamos, só que positivamente. Por exemplo, Lázaro. Lázaro estava morto há quantos dias? 4 dias. E aí, o cenário era o quê? Era um cenário de dor, era um cenário de morte, era um cenário de luto, de sofrimento, de desesperança, de decepção, porque Marta e Maria estavam entristecidas, elas estavam esperando que Jesus tivesse chegado enquanto Lázaro ainda estava doente, para que Jesus curasse. Porém, Jesus chegou, já tinha morrido e já tinha sido sepultado. Então, o cenário ali era de tristeza, era de luto. Só que quando Jesus chegou, ele deu uma ordem, ele deu uma palavra de comando e ele fez com que Lázaro ressuscitasse. E aí, quando nós olhamos para essa cena, a gente consegue entender o quê? Jesus mudou toda a história, sim ou não? Mudou toda a história, porque todo mundo que estava triste, chorando, decepcionado, não tinha mais o que fazer, já estava morto e sepultado. Só porque o Deus que nós servimos, ele é estrategista em mudar cenário. Ele é estrategista em mudar situações, mas isso tudo tinha uma intenção. Qual que era a intenção de Jesus de deixar Lázaro morrer, esperar passar um tempo para ir lá, para que o nome do Senhor fosse glorificado? Então, existia ali um propósito por trás de todo aquele processo. E às vezes nós podemos estar no meio do processo onde estava Marta e Maria sem entender nada e questionando ao Senhor: Deus, mas por que que até agora não foi resolvido? Senhor, mas por que que essa situação ainda não terminou? Meu Deus, eu não estou aguentando isso mais. Aí Jesus nessa tarde manda eu dizer para mim e para você: ainda está no processo. Vai chegar o tempo. Existe um propósito por trás dessa situação. Só que nós não conseguimos entender porque a nossa mente é limitada. Será que Marta e Maria, no íntimo do coração delas, não ficaram chateadas com Jesus? Porque elas sabiam que Jesus fazia milagre. Será que quietinha no canto delas, elas não ficaram super chateadas? A Bíblia diz para nós que elas falam para ele: Ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes. Então a gente subentende o quê? Que elas estavam na expectativa que ele chegasse e promovesse a cura. Só que o propósito dele era muito maior do que o que elas imaginavam. Então, o propósito de Deus na minha vida e na sua é muito maior do que o que nós pensamos. Só porque nós queremos o pouco, enquanto Deus quer muito na nossa vida, nós queremos pouco. E o Senhor vem nos despertar e dizer: seja intencional naquilo que você quer. Mas pense alto com o Senhor Jesus, porque Ele pode todas as coisas. E Jesus falando, mudando história. Então foi intencional, foi exaltar o nome do Senhor, porque Ele orou. Qual é a sua intenção hoje? Qual é a sua intenção hoje? Diante do Deus grande que nós servimos. Ao tanto que a gente é fraco, eu estou falando de mim. Às vezes a gente se apega numas lutas desse tamanhozinho, com a grandeza do Deus que nós servimos. O tanto que nós pensamos pequenos, nós não estamos passando por luta nenhuma. Nós estamos perto da glória e ainda questionamos. Nós estamos no final do ano, nós vencemos a pandemia do Covid-19, nós vencemos acidentes de trânsito, nós vencemos assaltos, nós vencemos acidentes de trabalho, nós vencemos doenças que nós poderíamos ter pego e não pegamos e sobrevivemos. Nós vencemos esse ano, ou estamos vencendo ainda, porque está faltando ainda um mês, mas nós estamos vencendo. Quantas pessoas que morreram de infarto, de outras doenças, nós estamos aí para a glória do nome do Senhor Jesus. Agora a pergunta é: esse ano, você e eu, você consegue pensar se você melhorou? Se você está melhor do que ano passado?
Você conseguiu ver evolução na sua trajetória em todas as áreas? Ou você estagnou? Ou você e eu pioramos? Como mulheres, como mães, como filhas, como amigas, como profissionais, como obreiras, com o seu relacionamento com Jesus, aquele que pode todas as coisas. Vou te dar 30 segundos para pensar. Senhor, será que esse ano eu estou melhor? Senhor, será que a minha intimidade com o Senhor esse ano está maior? Senhor, será que a intenção que eu coloquei diante do Senhor no começo do ano, quando eu fiz o projeto de vida, será que os meus objetivos, será que o propósito que eu coloquei na minha vida, será que eu consegui atingir eles? Será que eu fiz a minha parte? Porque eu sei que é do Senhor, o Senhor fez. Mas será que tudo aquilo que eu coloquei em intenção, em oração, será que eu estou colhendo todos os frutos que eu plantei devido ao meu posicionamento, devido à minha atitude? Pensa aí. É você e Deus. Nós precisamos melhorar a cada dia. Nós precisamos ser melhores dia após dia. É inaceitável conhecer Jesus, continuar da mesma forma ou regredir. Nós necessitamos melhorar. Muitas vezes eu vejo pessoas que são crentes há 5, 10, 15, 20 anos, e se você olhar, você vê a pessoa da mesma forma, a pessoa não consegue ter uma mudança. Como que tem um encontro com o Espírito Santo de Deus? Como que tem intimidade com o Senhor dos Exércitos? Como diz que representa o nome do Senhor Jesus Cristo, mas não muda? A gente olha e vê a mesma pessoa, o mesmo erro, o mesmo comportamento, a mesma falha, as mesmas atitudes, as mesmas reclamações, os mesmos problemas. Não teve um encontro com Jesus. Porque todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus na palavra que nós vemos saíram diferente da forma que chegaram. Todos que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, até quem estava morto, reviveu. Então, se nós tivermos da mesma forma que nós estávamos no começo do ano, então nós não evoluímos. Então nós não temos um encontro com o Senhor Jesus. Nós precisamos ser melhores dia após dia. E não é só na igreja, porque esse é que é o problema. Não é só na igreja. Eu preciso ser melhor na minha casa. Eu preciso ser melhor no meu serviço. Eu preciso ser melhor no meio da sociedade. Eu preciso ser uma pessoa melhor para mim. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar: Ah, Jesus, eu sei de onde o Senhor me tirou. Ah, Jesus, eu sei. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Eu sei o trabalho que eu já dei para o Senhor. Eu sei da misericórdia do Senhor sobre a minha casa. Nós precisamos fazer essa avaliação. O pastor ontem estava falando aqui. Olhe para dentro de você, porque a gente consegue avaliar o próximo. Eu consigo olhar e falar, deixa eu ver se a irmã Luzinete melhorou. Mas eu não tenho que preocupar se ela está melhor. Eu tenho que preocupar se eu estou. Porque às vezes a gente preocupa muito com a vida dos outros e esquece da gente. E a salvação é individual. E nós temos que ter isso dentro de cada um de nós, no nome de Jesus. Se eu já caí numa cilada uma vez, eu não posso cair de novo na mesma cilada. O Senhor já me tirou de lá. Aquela mulher pela qual ela estava sendo acusada de adultério, que ela ia ser apedrejada, ela não pode se levantar daquele lugar e voltar para as mesmas práticas. Ela não pode cair no adultério de novo. Ela já foi perdoada daquele erro. O Senhor já deu a direção para ela. Ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Como que cai de novo no mesmo erro? Não pode, igreja. Não pode. Isso é para nós, isso é para mim. Nós temos que vigiar, nós temos que policiar. Não pode cair de novo no mesmo erro. Já sabe que está errado. Vamos mudar a história. Vamos pensar e fazer uma nova história. A Bíblia diz para nós, né, lá no Salmo 1, feliz é aquele que não anda na roda dos escarnecedores. Qual é a sua intenção ou a minha intenção em andar com pessoas que não edificam? Minha mãe falava muito
Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. É o jugo desigual. Estava ministrando para a célula de jovens quinta-feira. Nós estávamos falando, a gente deu um exemplo. Você é um menino todo arrumadinho, todo correto na sua vida, mas você está andando com uma galera que não é legal. Aí a polícia para. Será que a polícia vai saber distinguir quem é quem? Não vai. Então, quando a Bíblia diz para nós, feliz é aquele que não senta na roda dos escarnecedores. Se você está no meio de quem está fazendo as coisas erradas, você está errado do mesmo jeito. Não, mas eu só escutei a conversa. Você deu ouvido? Depende da sua função. Se você for chefe, você vai ter que ouvir todo mundo. Mas se não for e estiver participando e sentar na roda dos escarnecedores, se você chegou num lugar que não é do seu perfil, por exemplo, crente, se você chegou num ambiente que tem álcool, tem droga, tem bebida e você se sente à vontade naquele lugar, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te desperta, você se sente incomodado, é como se Deus falasse assim: você não cabe aí. Levanta e sai. Você não consegue ficar naquele lugar se o Espírito Santo de Deus estiver habitando dentro de você. Mas se você chegar naquele lugar que tem uma roda de fofoca, que tem uma roda de mentira, que tem álcool, que tem droga, que tem prostituição, que tem tudo que não presta, e você consegue ficar lá e se sente à vontade e rir e fica lá de boa, tranquilo, o Espírito Santo de Deus, ele não está habitando naquele lugar. Vigia. Tem alguma coisa errada. A gente tem que se sentir incomodado. Tem que falar, meu Deus, isso aqui não está certo. Isso aqui não está certo. Tem que ter pressa para ir embora. Nem estava no esboço, viu, igreja? Mas se Deus está mandando falar, amém. O Senhor, Ele sabe, né, as nossas intenções. Eu não tive a intenção de trazer essa reflexão, mas o Senhor quis que viesse para nós, né? Qual é a sua intenção em andar com quem não te edifica? Qual que é a nossa intenção, as nossas atitudes? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para nós mulheres. Tem 2 homens ali, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para nós mulheres. Meu esposo e meu filho. O pastor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para nós mulheres. Seja sincera. Qual é a sua intenção, mulher casada, quando você coloca um shortinho curto dentro de casa? Qual é a sua intenção? Tá só você e seu marido. Qual que é a sua intenção quando você compra uma lingerie nova ou quando você compra uma camisola? É intencional ou não é? É intencional. Então, qual é a sua intenção também quando você coloca uma roupa coladinha, justinha, marcando tudo e você quer sair na rua passeando, desfilando? Qual é a sua intenção? Qual que é a sua intenção? Provocar, chamar a atenção. Por que que é que vai lá no espelho e faz assim, ó? Veste a roupa e faz assim, ó. Por que que faz isso? Qual que é a sua intenção? Vê se ficou bom na bunda, não é? Na bunda. Se ficar bom na bunda, o restante não tem problema. Estou falando para mulheres. Não é assim? Qual que é a intenção da mulher quando ela se arruma, chamar a atenção do marido, não é intencional? Todas nós precisamos e somos intencionais. Agora, qual é essa intenção? Qual é a intenção? E aí eu quero trazer uma reflexão para nós aqui, dessa intenção, porque é o seguinte: um filme que nós vemos é intencional, sim ou não? Por que que eu assisto um filme? Alguém falou para mim que o filme é bom, tem um fundo moral. Eu estou triste hoje, vou assistir um filme de comédia. Eu quero espairecer minha cabeça, então eu vou assistir um filme. Tudo que nós fazemos tem uma intenção por trás daquilo que nós fazemos. Nós precisamos ser intencionais, só que tem que ser coisa que edifica. Quando eu pego o meu telefone, ligo para uma amiga, mando uma mensagem de zap, é intencional.
Por que que eu mandei aquela mensagem para aquela pessoa? Eu quero alguma coisa por trás daquela mensagem. Tem uma intenção naquela mensagem. E é sobre isso que a gente precisa pensar. Se essa intenção é boa ou se é ruim. Se essa intenção vai edificar ou não. E aí nós vamos refletir aqui, porque a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa intenção. Quando eu falei aqui sobre mandar uma mensagem no Zap, porque Zap hoje em dia é o seguinte, você manda uma mensagem para a pessoa, ela roda a cidade todinha e para na mão de quem não deveria parar, né? Mas ela chega. Então, essa questão de mandar mensagem para alguém, para uma amiga, por exemplo, uma irmã da igreja, alguém da família, esse assunto edifica ou destrói? Porque a Bíblia fala para nós que nós devemos meditar na palavra o quê? Dia e noite. Então, a gente perde tempo com coisas que não deveria perder. Então, essa mensagem que eu e você vamos mandar, esse assunto que nós vamos falar, vale o esforço de você ter parado de fazer o que você estava fazendo, pegar o celular, mandar essa mensagem, vai edificar? Vale o esforço? E nós temos que refletir, porque às vezes a gente recebe uma informação, a gente não sabe nem se é verdade e a gente já transmite. Você ficou sabendo o que que aconteceu? Você viu isso? Não edifica. Qual foi a sua intenção quando mandou essa mensagem? Quando passou essa informação para frente? É meditação na palavra do Senhor? Deus está falando conosco nessa tarde. Porque nos últimos dias nós somos envolvidos no mix de conversa das redes sociais que a gente já não sabe se é IA, inteligência artificial, como é que é? É, inteligência artificial, ou se é fake news, ou se é verdade. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher falando um monte de palavrão no altar, falando umas bobeiras, conversando, e eu falei, gente, que é isso? Meu filho falou, mãe, isso é inteligência artificial. Pegaram o rosto de uma mulher, ministrando, lembra disso, Jônio? Falando umas bobeiras lá no altar, pega a imagem da pessoa e cria um conteúdo. Para ser mais claro, trazer uma outra informação. A minha avó faleceu, acho que eu tinha 9 anos de idade, mãe da minha mãe. E naquela época não tirava muitas fotos, então tinha uma foto preta e branca dela na parede. Esses dias eu estou mexendo lá no meu Zap, eu vejo uma foto da minha tia abraçada com a minha avó. Eu falei, mas da onde que apareceu isso daqui? E era minha avó, o rosto da minha avó, só que jovem, que ela morreu nova. Aí quando eu vi, aí o pastor falou para mim, isso é inteligência artificial. Fizeram uma montagem da minha avó abraçando a minha tia. E minha avó está abraçada com ela. Eu falei, como assim, Jesus? Então, qual era a intenção? Eu ainda brinquei com a minha tia, fiquei pensando, gente, qual que era a intenção dela com aquela foto? E foi compartilhada. Então, nós precisamos pensar sobre aquilo que nós falamos, sobre a informação que nós levamos, porque às vezes o inimigo arma um laço, uma estratégia e nós caímos nela. E aí a gente tem que passar, sabe, pelo processo do filtro da sabedoria, porque às vezes tem pessoas sedentas, a irmã falou aqui também, necessitadas de ouvir a palavra do Senhor, do conhecimento que você tem, que nós estamos munidos do Senhor para a gente fazer, e nós estamos compartilhando o quê? Informações que a gente não sabe nem se é verdade. Então, quando nós levamos um versículo bíblico, a intenção é o quê? Alcançar uma vida, para que o reino avance. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, mas os instrumentos que vão levar a mensagem somos nós. Somos nós os vasos. Então a gente tem que passar pelo filtro da sabedoria. Primeiro a gente tem que saber, é verdade aquilo que eu fiquei sabendo? Me falaram alguma coisa, será que é verdade? Será que o diabo não está usando aquela pessoa como instrumento para levantar uma mentira, uma calúnia contra alguém? Será que é verdade aquilo? O pastor esses dias ministrou aqui. Não sei quem lembra da vida daquele pastor que foi acusado de adultério e depois, no final, a própria
pessoa confessou que não era, não tinha nada a ver, mas destruiu a vida, destruiu o casamento, destruiu o ministério, e era uma mentira de Satanás. Então, nós precisamos passar por esse filtro. Será que é verdade? Será que é um fato? Eu vi? Eu posso confirmar que realmente aconteceu ou eu não tenho certeza? Se eu não tenho certeza, eu não falo. Porque eu vou falar aquilo que não é verdade. Então, eu posso estar induzida no meio da mentira. Eu posso estar no meio da calúnia, no meio da confusão. E eu vou responder por isso. Porque eu precisava ter verificado se aquilo de fato era verdade ou não. Segundo, o que você vai contar é algo que ajuda? Vai construir ou vai destruir? Será que vai contribuir com a vida daquela pessoa? Por exemplo, às vezes a gente vê nas redes sociais rifa beneficente. Se realmente é uma rifa beneficente, faça parte. Compartilha, ajuda aquela pessoa, verifica, porque ultimamente tem aparecido assim, rifa beneficente, mas você não sabe para quem, você não sabe do que é, tá lá só o número embaixo lá para você fazer o Pix. Mas às vezes a pessoa coloca a história da vida, conta, fala o que está acontecendo e pede, compartilha, gente. Aí a pessoa pediu para compartilhar e a gente tem dificuldade de compartilhar essas coisas, a gente não faz. Mas um acidente, uma fofoca, uma mentira, sai assim, ó, em todos os noticiários. Está no celular de todo mundo. E se aquilo ali for mentira? E as informações saem todas distorcidas. Às vezes, sai a notícia de um acidente, a morte da pessoa antes dos próprios familiares. Qual era a intenção daquela mensagem de passar para frente? Dá para analisar a intenção da pessoa? Eu quero chegar na frente. Eu quero dar a notícia primeiro. Eu quero mostrar que eu estou sabendo. A intenção, a intencionalidade. Terceiro, tem necessidade de compartilhar? Será que tem necessidade? Tem coisa que chegou na gente, vai ter que morrer. Para por ali. Porque são situações que não edificam. E a gente tem que entender o quê? O inimigo, ele mente, ele manipula, ele distorce para ficar tudo a favor dele. Eu tenho preguiça de gente que manipula e distorce para o trem ficar bom para ele. Quando você vê uma pessoa justificando demais, que tudo, mas. Não gosto nem de muito assunto. Então a gente precisa ficar atento a essas astutas ciladas do inimigo, porque muitas vezes nós falamos sem pensar, sem esse filtro da sabedoria, a gente acaba se envolvendo no meio de coisas que poderiam ter sido evitadas. E aí a gente fala, mas eu não tive a intenção, mas fez, foi intencional. Teve alguma coisa ali por trás, e principalmente quando envolve nome de pessoas. Isso é muito perigoso. E o Senhor nos desperta sobre isso, porque quando nós falamos algo que envolve o nome de terceiro, nós estamos sentando na roda dos escarnecedores. Porque sentar na roda dos escarnecedores não é só falar contra o Espírito Santo. Não. Porque tudo aquilo que não é a favor do crescimento do reino, tudo aquilo que destrói a imagem de alguém, ou que de alguma certa forma afeta uma pessoa, vai contra os princípios de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos que não é do agrado de Deus, nós estamos indo contra o próprio Deus, porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Imagem e semelhança do Senhor. Nós somos filhos do Senhor. Então, quando eu ofendo o meu irmão, automaticamente eu estou ofendendo a Deus. Então, nós precisamos refletir sobre essas situações e o inimigo tem tramado estratégias e tem envolvido pessoas no meio disso, principalmente cristãos, principalmente o povo de Deus. Nós precisamos estar mais atentos e vigiar mais. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Abre a sua Bíblia. Tiago 1, 21. Nós vamos finalizar. Oh, Jesus querido. Opiniões, queridos, e sugestões, comentários são muito positivos. Só que tem que ser do jeito certo. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui. Portanto,
Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O que ele está dizendo para nós? Cuidado com aquilo que está sendo colocado, tentando sobrepor a palavra de Deus, porque o que salva é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Só que nós precisamos ter o nosso posicionamento, nós precisamos ser intencionais em tudo aquilo que nós fazemos. Quando tiver dúvida, silenciar também é um ato de sabedoria. Não sei o que falar, fica calado. Fica calado. Chegou uma conversa até mim, não sei se é verdade, não passa para frente. Alguém me falou isso. Eu não sei se é verdade. Não passa para frente. Porque você pode estar se metendo em uma situação que poderia ter sido evitada se tivesse vigiado um pouco mais. Então, nós precisamos adotar esses simples hábitos, mas que vai mudar a nossa vida. O Senhor Jesus, quando eu estava escrevendo essa palavra, no começo ele falou para mim, né? O Senhor, o Espírito Santo de Deus falando comigo. Se nós vigiarmos e vivermos conforme a direção da palavra, sermos intencionais naquilo que é positivo nas nossas vidas, o próprio diabo foge de nós, porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Só porque às vezes a gente mesmo dá espaço para ele. Às vezes a gente mesmo permite que ele venha com as atitudes que a gente fala não foram intencionais, mas são intencionais. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo, mas que não seja má intenção. Já viu quando a gente fala assim, eu vi fulano, mas ele estava com má intenção, ele estava mal intencionado hoje. Ele estava com uma intenção negativa. O cristão, ele tem que ter intenção edificante na minha vida, na minha casa, na minha família e das pessoas. Então, que nessa tarde o Espírito Santo de Deus possa purificar nossa mente, possa repreender tudo aquilo que não provém dele, possa nos transformar, que nós ainda temos aí 30 dias até o final do ano, para que nós possamos rever as intenções que nós colocamos em oração diante do Senhor, para ver se nós mudamos alguma coisa ainda. E quando nós colocamos algo em oração, quando nós falamos propósito de oração, projeto de vida, nós estamos colocando em intenção aquilo que nós vamos orar, mas que seja alinhado conforme a vontade do Senhor, amém? Eu quero te convidar para se colocar de pé. Eu pedi o pastor para colocar um louvor ali e nós vamos só ouvir. Talvez o louvor não tenha uma ligação com o que foi ministrado, mas o Senhor, Ele sonda o meu coração e o seu. Ele sabe a minha intenção e a sua. Ele sabe por que que eu fiz, por que que eu deixei de fazer. Ele sabe das minhas atitudes nos lugares, aonde eu estiver. Então, nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Enquanto você está ouvindo esse louvor, você vai entregar ao Senhor e pedir ao Senhor: Deus, abençoa os meus propósitos, os meus planos, me ajuda a ser intencional positivamente. Aquilo que eu fiz de errado, Senhor, que o Senhor vai repreendendo e cancelando na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Que seja contra a tua vontade, Senhor dos exércitos, que só vai repreendendo
Deus
Ele morreu por mim e por você na cruz. Essa é a maior prova de amor que nós temos. Aleluia. Irmãs, eu vou falar um negócio pra vocês. Uma hora, 2 horas, eu fico. Eu fico demais da conta. Eu fico imaginando quando for na glória com o Senhor. Oh, vontade de voar. Aleluia, Jesus. Eu estou igual o Júlio aqui, eu falo, eu vou voar hoje aqui. Eu vou voar hoje aqui. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Glória seja dada ao Senhor. Pode chorar, noiva. Pode exaltar, noiva. Pode dar espaço para o noivo entrar. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus me ama. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Ah, mas a gente vai ter que ir embora. Oh, Jesus. Mas Deus fez a obra. Deus fez fora. Deus me mostrou um leito de hospital. Deus entrando com socorro num leito de hospital. É UTI. É UTI. Um leito de hospital de UTI. Já sei de quem é. Ó, o Senhor falando comigo aqui, ó. Deus falou comigo aqui agora. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus já preparou. Já preparou tudo. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Deus querido. Obrigada, Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus me mostrou o presídio. Deus me mostrou o Espírito Santo de Deus. Ministrando a obra do Pai. É um homem. É um homem. Aleluia, Jesus. Vai ser alcançado pelo Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Foi alcançado. Sabe o que Deus está falando? Eu vou usar esse vaso lá dentro para mostrar que eu vou o Senhor vai mudar a história. Eu não sei quem aqui dentro está passando por essa situação de familiar, mas eu vou falar para você. Você vai testemunhar. Que na rede de mulheres, o Senhor, Ele arrebentou o cativeiro, Ele entrou naquele lugar, Ele alcançou aquela alma. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Me dá uma alegria, gente. Dá uma alegria tão grande. Que é grande demais. Grande demais. Aleluia. Ó, Jesus, Ele é maravilhoso. Ele está falando para mim, não tem pecador que se arrependa que eu não dou perdão. Se arrependeu, eu perdoo. Levanto, uso e faço um vaso de honra. Vai ser vaso de honra. Obrigada, Senhor. Amém? Não queria ir embora, não. Queria ficar mais. Mas nós vamos embora. Mas antes de ir embora, eu vou falar mais uma coisinha aqui. Deus me falou esses dias para trás. É só para. As irmãs sabem que eu não sou de ficar entregando aquilo que Deus manda no microfone. Mas Deus está falando comigo aqui. Você vai falar para ela saber que eu escuto as orações dela. Você vai falar para ela saber que ela tem intimidade comigo, porque tem hora que ela fala assim, ó, será que o Senhor está me ouvindo? Deus mandou dizer para você, irmão Aparecida. Corta aí, pastor. Vamos sair na filmagem. Sabe o que Deus mandou falar para você, irmã Aparecida? Você tem
agradecendo, Deus, por essa tarde de mover do Senhor. Ah, Jesus querido, fechando essa rede de mulheres, Pai, do jeito que o Senhor quer, conforme a tua vontade, nós nos submetemos ao teu querer. Obrigado pela tua misericórdia, porque nós reconhecemos que não merecemos nada, mas o Senhor é soberano das nossas vidas. Muito obrigada, Deus, pelo lanche. Muito obrigada, Deus. Nós sabemos que o Senhor não precisa de nós, mas nós sabemos que a misericórdia do Senhor nos alcançou. E nós estamos aqui, Pai, para fazer cumprir o propósito do Senhor. Nessa tarde nós declaramos que queremos estar no centro da vontade do Senhor. Toma, Pai, nossa vida na direção conforme o teu querer, Pai. Que nós façamos a tua vontade, Senhor, e não a nossa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor, dá a bênção para nós. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja que a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quantos creem, digam amém.